Um bugio ruivo foi resgatado após ter encostado em fios de rede de abastecimento de energia e levado um choque em Jaguaruna. Esse caso foi registrado nesta segunda-feira, dia 5, no balneário Copa 70. O animalzinho foi resgatado e levado para o Centro de Pesquisa e Triagem de Animais Silvestres da Unisul. E quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o biólogo Rodrigo Mendonça, aqui de Jaguaruna, que atua lá na Unisul, e vai contar então para a gente um pouco desse trabalho, como é que está o bugio ruivo neste momento. Muito bom dia, Rodrigo, obrigado por atender a equipe da H2O. Bom dia, meus amigos. É sempre um grande prazer poder falar com vocês. E hoje vamos falar de um jaguarunense ruivo, né? Pois então, rapaz. E é ruivo mesmo, não é só o nome, não. Pelo vermelho mesmo, né, cara? Bem ruivo. E não passou por nenhum cabeleireiro. Não foi tingimento. Ô, Rodrigo, qual a situação que vocês encontraram o animal, cara? Tava muito machucadinho? Fala um pouquinho de como é que foi encontrar esse animalzinho aí. Então, esse bugio, ele chegou pra gente ontem, né? Veio conduzido aí pela Polícia Ambiental de Laguna, Polícia Militar Ambiental de Laguna, com uma parceirona nossa aqui, sempre trazendo os animais pra gente aí, das apreensões, desses resgates, né? E esse animal chegou ontem pra gente, né, com esse acidente, né? Que ele foi eletrocutado aí nos fios no balneário Copa 70, né? Dizem que até faltou energia em umas quadras ali por causa dessa situação. Então, alguns moradores viram esse animal caído, colocaram esse animal numa caixa, já ligaram para a Polícia Ambiental, então fez o encaminhamento desse animal, né? Foi lá, fez o resgate desse animal e trouxe para a gente aqui. Ele chegou para a gente bastante debilitado, ele ainda está bastante debilitado, eu estava vendo ele assim, me atrasei um pouco, eu estava retornando, né? Do recinto dele, estava olhando, ver como é que ele estava lá, então ele ainda está bastante, vamos dizer assim, amoadinho, né? Uhum. Né? A gente está aguardando os exames de sangue que a gente fez, para ver se existe outro problema nele, né? Que a gente, só para a galera entender assim, né? Bugios, eles não andam sozinhos, né? Eles andam sempre em grupos. E aí, né, o fato de ele ser encontrado sozinho nos dá um certo alerta de duas situações: ou ele está doente, ou ele esse que está aqui conosco é um macho. Ou é um macho, né? É um macho que foi expulso do grupo, que também é extremamente comum quando machos começam a chegar no estágio reprodutivo e que vai competir com outro macho que é o líder do grupo, ele acaba sendo expulso do grupo. Então a gente está com ele em isolamento, a gente está fazendo cuidando dele da melhor forma possível, né? Esperando ele melhorar, tratando aí ele pelas dores que ele deve estar sentindo, porque tomar um choque deve doer pra caramba, principalmente no outro dia. Ele tem algumas pequenas lesões na cauda, proveniente do choque, e também no abdômen, né? Nada grave, mas ele continua quietinho lá no cantinho dele, né? Então a gente está aguardando, agora é com ele, né? Que os medicamentos façam efeito e ele começa a se recuperar. Dá para ter uma estimativa da idade do animal, Rodrigo? Ele é um animal adulto para um ser humano aí de 45 a 50 anos. Tá no início, é um guri. Conforme a gente vai ficando mais velho, a nossa noção de juventude vai mudando, né? 45 hoje é um guri. Tá bagol, tá tudo certo. Mas tem risco ainda com essa situação dele mais amoado, como tu disse, ainda mais quietinho? Tá em risco ainda, de repente, a recuperação dele? Sim. A gente tem que ver agora os exames de sangue, né? Como é que ele tá, se ele tem alguma outra coisa que esteja afetando aí a saúde dele. A gente está aguardando esses exames chegarem para a gente começar uns tratamentos mais direcionados. Caso, enfim, os exames eles venham bons, aguardar, observar ele, aguardar ele se recuperar e esperar que ele melhore, né? Assim, vamos ver, gente. Macaco sempre tem aquela história, né? Febre amarela e tudo mais, então a gente está sempre que tem um animal desse, a gente tem que guardar e esperar a recuperação dele propriamente dita, né? Então,
O Estado também já foi acionado, já comunicamos o Estado ontem, então está todo mundo ligado, né, que o animal está aqui conosco, e a gente está, agora é aguardar a recuperação dele e o resultado dos exames. Bom, tem que estar nesse momento. Dando certo, ele se recuperando, enfim, a hora que você assistir que ele está pleno, a ideia é devolvê-lo à natureza. Ele tem idade ainda, volta para a natureza normal. Tem, a idade dele tá bem, os dentes estão ótimos, né, que é o que importa, a saúde e musculatura dele estão íntegras, então aguardar a recuperação dele. A dificuldade é a reintrodução, né, porque, como eu falei anteriormente, eles são animais de bando, então imagina eu soltar ele próximo a outros bandos, então isso vai dar uma confusão. A gente precisa fazer uma reintrodução acompanhada, organizada, né, para ver se ele não vai daqui a pouco sofrer aí ataques de outros, né? Mas sabe o que me chamou a atenção? Esse macaco está em Copa 70. Eu ainda estou refletindo, eu vou fazer algumas análises daqui a pouco, porque o bugio é um animal de floresta e a região não tem floresta. Tem muita plantação de eucalipto ali naquela região que não serve de alimento para ele. E o resto é restinga baixa, assim, né? Vegetação baixinha, não teria, não supriria as necessidades desse animal. Até queria que alguém falasse conosco aí, já que aproveitar aí a rádio, né? E os ouvintes, se quiserem entrar em contato conosco para se pronunciar, que naquela região já viram bandos desse animal. Seria bem interessante, porque eu desconheço bandos de bugios aí na nossa região de Jaguaruna. Eu lembro que em Jaguaruna, há 20 anos atrás, nós tínhamos alguns bandos ainda de macaco-prego, em alguns fragmentos isolados de mata paludosa, que é aquelas matas que tem aquelas figueiras bem altas e bastante coqueiro, mas bugio eu não tinha conhecimento de que tinha em Jaguaruna ainda. A alimentação do bugio é baseada em quê, Rodrigo? Ele é onívoro, então é frutas, proteína, folhas, enfim, mas é mais frutas e folhas, né? Uma vez por outra ele precisa estar fazendo uma complementação de proteína, e algum insetinho que ele acha, algum ninho de passarinho aí com ovinho, cata e come. Essa espécie, você falou que ela é mais de Mata Atlântica. Aonde vocês já ouviram relatos dela estar circulando aqui próximo, assim, por exemplo, que regiões já ouviram relatos de ter macaco bugio ruivo? O macaco bugio eu tenho conhecimento. Mais próximo da gente, a Zambuja, 3 de maio, e Uruçanga ali, né, nessa volta. E aí Uruçanga, Zambuja e 3 de maio, a mata tem conexão com a nossa Sanga Grande. Então, por exemplo, seria possível que em Sanga Grande tivesse algumas populações de bugios, mas aí na praia, né, na área de Restinga, de verdade eu não conheço. Até conversei com um colega meu que trabalha com mamíferos ontem de Criciúma, ele falou que ouviu relatos, né, que alguém já tinha falado alguma coisa nesse sentido. E aí o legal de saber se tem ou não é para a gente poder pensar na reintrodução, né, devolvê-lo o mais próximo possível, né, do local de origem dele, né. Porque imagina... mas há o risco ou possibilidade, desculpa, de que de repente ele tivesse como se fosse em fuga. Tu falou que ele é corrido do bando dele quando chega numa certa idade. Será que de repente ele podia estar em fuga e aí veio bater aqui meio desacorçoado, assim, não? É possível, sim. É possível que ele estivesse em fuga, mas em fuga do bando dele, aí você está pensando? Isso. Mas aí o bando dele não faz essa perseguição assim, né? Ele seria expulso, ele estaria vagando, né? E aí, poste, não tem árvore ali, subiu nos postes como se fosse uma árvore, né? E acabou tomando um choque. Eu estou esperando ele recuperar bem ali, né, na expectativa de que ele recupere. E aqui eu ainda assim de uma forma muito não esperançosa, espero que não seja, mas não sei se ele não era de alguém, cara. Pois é. Quando tu... E aí a pessoa, como é um animal que não está legalizado, a pessoa obviamente agora não vai falar nada, né?
Porque, mas não seria de alguém preso à coleira, ou como se fazia uma judiaria antigamente, né? Que se mantinha os bichos com uma coleirinha na árvore. Seria alguém de gaiola, de coisa assim, que ele tivesse um pouco mais de espaço para movimentação pela musculatura que tu diz dele que está inteira. Havia algo de exercício aí, né? Perfeito. Assim, é uma hipótese bem... Uhum. É uma das hipóteses, assim, eu acredito que não exatamente por isso, tá? Ele tem a pelagem da cauda, uma parte da cauda não tem pelo, né? Nós já recebemos um macaco prego aqui que veio de uma senhora que estava assim, mas preso numa coleira não, porque daí onde eles costumam colocar a coleira tá íntegro, a pelagem tá perfeita, então se ele fosse de alguém em coleira ele não estaria em algum viveiro, né? Vivendo aí com uma família. Vamos ver. Tomara que primeiro que se recupere e que a gente possa entender cada vez mais aí, até para preservar esses bichinhos aqui. Não é que nem aqui da nossa região, tá meio que intruso, exótico aqui no litoral, mas vamos embora ajudar a cuidar. Parabéns pelo trabalho, Rodrigo, que bacana. E se tiver alguma coisa que a gente possa fazer para auxiliar, solta o grito pra gente aí, por favor. Bica, para nós, né, para nós que trabalhamos, né, nessa área da conservação e os cuidados que a gente está tendo aí com esses animais que nós estamos recebendo aqui na universidade, a divulgação, esse carinho que vocês têm conosco aqui já é extremamente importante, porque a gente pode levar para a população, dar um feedback para a população, né, o fato da rádio estar sediada em Jaguaruna, também levar para a nossa população de Jaguaruna que nós temos uma cidade ainda, né, com resquícios, né, de natureza, de animais de extrema importância, que fazem manutenção das florestas, que cuidam, né, da qualidade do ar, da água para todo mundo. É sempre importante que nós jaguarunenses tenhamos essa noção, né, de que o convívio com os animais não deve ser conflituoso, deve ser um convívio harmonioso, saber que a nossa coexistência, né, junto a estes seres, ela é extremamente importante, porque quanto mais animais e mais florestas nós temos, nós teremos sempre qualidade de vida, né, porque teremos qualidade de ar sempre num ponto importante para nós seres humanos. E eu queria levantar aqui, só para as pessoas não ficarem com medo, né, sobre a questão, daqui a pouco, de alguém falar sobre febre amarela. Uhum. Porventura esse animal ele estiver positivo para a febre amarela, as pessoas não precisam se preocupar com relação ao macaco, porque o macaco não transmite febre amarela. Lembrando sempre, né, que quem transmite a febre amarela é o mosquito. Então, o agente transmissor de febre amarela e outros patógenos são os mosquitos. Então, o macaco não tem nada a ver, ele também é um animal que possivelmente pode adoecer, né, por causa da doença que transita no mosquito, mas só para deixar essa resposta para as pessoas que às vezes pensam que o animal, né, estava doente, que ele pode ter febre amarela, né? Então, febre amarela não tem nada a ver. É mosquito, aí mosquito é aquela mesma história do Aedes aegypti aí, a gente tem que tomar cuidado com a dengue, né? Água parada, aquelas coisas todas, deixar tudo limpinho, tudo higienizado, para não proliferar esses mosquitos na nossa região. E repelente de manhã cedo e no fim da tarde ajuda, né, cara? Com os horários que essa mosquita vem fazer bagunça, o cara passar um repelentezinho de manhã cedo, mas ali no fim da tarde vai ajudar bastante também, né? Com certeza. Ô, Rodrigo, só antes de encerrar, você falou ali que o pessoal ali da região do Copa 70, se tiver relatos de já ter visto alguma vez macacos e bugio ruivo na região, para onde eles podem enviar esse relato aí, até para vocês ajudarem a entender e mapear essa situação? Pode enviar diretamente para mim, eu posso passar meu telefone tranquilamente. Então, pode deixar aí o contato então pro pessoal. É 99834 4175. Tá certo, então, para ajudar então vocês a entenderem ali como esse animal foi parar ali na Copa 70 e até talvez descobrir aí alguma nova situação ambiental na região, né? Maravilha. Professor Rodrigo, sempre bem-vindo aqui na H2O. Obrigado pela atenção conosco. Nosso horário explodiu, mas é sempre bom conversar com o senhor. Obrigadão pela atenção e um abraço. Tem uma travadinha na conexão. Aí eu vou mandar
um recadão para ele. No final da entrevista travou a conexão, menos mal que foi no fim, deu para pegar aí toda a informação. Um abraço, Rodrigo, se estiver nos escutando ainda, obrigado pela atenção.